pessoais. Quando você fala do crime organizado, eu fico pensando no seguinte: o que terá de fazer um presidente da República ou o que terá de fazer um político que queira um Brasil diferente e que tenha que enfrentar essa, em alguns momentos, né, quase simbiose da política com o crime organizado? Porque nós não falamos mais de coisas separadas, né, Renan? Não. Não, o escândalo do Banco Master tem isso já. Há uma espécie de uma fusão, né, do crime organizado. Os tentáculos do crime estão também na política, né? Sim. O escândalo do Banco Master envolve, por exemplo, a REAG. E a REAG, ela trabalha com lavagem de dinheiro para o PCC. E o REAG, através dos fundos conexos a ele, está em várias das operações do Tanuri que estava com o Banco Master. O crime organizado está tomando cidades na região Nordeste. O Ceará inteiro está sendo tomado pelo Comando Vermelho. Então, quando você vai olhando, você percebe que existe no mínimo uma leniência de vários agentes políticos locais que permitem que o Comando Vermelho avance. Então, como é que a gente deixa isso acontecer? Bom, ano passado, acho que teve todos esses escândalos, passado retrasado, a dama do tráfico fazia lobby junto ao Ministério da Justiça, ao Ministério dos Direitos Humanos, ela circulava por ali, fazendo, vamos dizer, cuidando do interesse do Comando Vermelho e do PCC. E para falar de maneira mais clara, há hoje um documentário no Netflix que chama O Grito, que foi tocado pela ONG do PCC, com participação de membros do PCC e do Comando Vermelho, defendendo o direito dos encarcerados. Então, o Brasil, o crime chegou num nível de institucionalização grotesco. Nós estamos, assim, um passo abaixo da Colômbia, que está um passo abaixo do México hoje em gravidade. Mas nós já estamos ali, e se aproximando. Então, nós temos que escolher o caminho que a gente quer. Ou a gente vai para um caminho de lei e ordem de destruição desses caras, ou um caminho de institucionalização do narco-estado. O Brasil está rapidamente vendo o narco-estado. Mas quando a gente vê a operação no Morro do Alemão, que dividiu o país, você concorda com aquilo? Porque teve, né, quem vibrou com a operação e com os mortos, etc. Não morreu um pai de família. A gente debateu muito sobre isso. E onde é que está o Renan, na opinião, em relação ao que foi feito ali? Um exemplo bem interessante. O Renan vai fazer... O meu único problema com a operação é que ela foi uma operação isolada. Só isso. Você não pode fazer operações isoladas porque no dia seguinte o morro é retomado pela mesma facção. Mas nós vamos ter que fazer operações dessa natureza. Uma coisa que eu quero fazer no dia 5 de janeiro, tomando posse na presidência da República, é fazer um estado de defesa circunscrito às regiões tomadas pelo tráfico. Então, por exemplo, a cidade de Santa Quitéria, no Ceará, a região metropolitana de Fortaleza, as favelas no Rio de Janeiro, o Porto de Santos, aqui em São Paulo, que é onde o PCC escoa a droga, o Porto de Pecém, no Ceará. A Baixada também. Santista tomada de ponta a ponta, né? Tomada. E ali o PCC se parece com o Comando Vermelho, que ele pega os morros, tem até uma razão disso. Ali fica a parte logística em que eles recebem a droga que vem do interior, preparam ela e aí eles colocam em submarinos e colocam nos navios que vão para a Europa, para a África. Então, é uma operação bilionária que o PCC tem ali. Então, são várias intervenções que você precisa fazer. Colocar o Brasil em estado de defesa. Quando você for fazer a retomada de uma favela, vai haver combate. Lógico que, estamos em estado de defesa, vai se entregar, bandido? Pode se entregar. Se não se entregou, vai ter conflito. Se vai ter conflito, vai ter morte. E as pessoas precisam entender que vai ter morte. E mais, a população está cansada. A população quer uma solução para isso. O que os moradores das favelas não querem é essa sanfona, esse vai e volta. Não, vai lá, matou o bandido, a população, vou comemorar. Não, o bandido voltou, vou ficar quieta. E volta pior às vezes, Volta né? pior. Volta mais violento. Porque eles impõem, inclusive, retaliações a quem eles acham na população local que já estava, vamos dizer, mudando de lado. E eles são muito, muito cruéis nesse sentido. Por isso que a destruição contra o crime organizado, ela tem que ser uma destruição definitiva. Então tem que ter uma ocupação militar. Você também tem que ter alterações na lei penal, na lei de execução penal. Inclusive, você é a favor da diminuição da idade penal? Com certeza. E tem uma idade que você acha que seja correta? Eu acho que uma pessoa, um ser humano que comete um crime hediondo, ou seja, um crime violento de natureza perversa, essa pessoa, não importa a idade, ela tem que cumprir uma pena tal qual um adulto. Lógico, um menino de 7 anos não vai conseguir cometer, por exemplo, um latrocínio e depois com um estupro junto. Tá, mas um rapaz de 12, 13 anos, às vezes consegue. E ele tem que pagar por esse crime. No caso do cachorro-orelha, desculpa perguntar isso para você, o que você tem a falar sobre esses jovens que cometeram esse crime? Você acha que eles deveriam que deveriam ter medidas mais rígidas sobre esse caso? Eu acho que sim, se esses jovens cometeram o crime. Tá? Agora tem uma discussão. Eu fui um dos caras que mais gravaram vídeo sobre o caso do cão-orelha. Agora... Então, esse jovem que estava listado aqui não estava, esse aqui não estava. Então, eu não quero ser injusto para não fazer linchamentos sociais, assim, com esses rapazes. Mas, menores de idade que cometeram o crime, rico ou pobre, tem que pagar pelo crime e independente qual seja. Independente. Pegaram agora um jovem menor de idade que fazia tortura com cachorros no Discord. Agora. E ele, né, vai ficar preso, não vai? Lógico que não vai. Se é menor de idade, não vai ficar, mas... o menor
ele virou um material humano, vou colocar aqui, um capital humano de baixa qualidade e de baixo custo utilizado pelo crime organizado para cometer crimes recorrentes, dado que ele vai e volta, ele é detido e volta. Então, qual é o sistema de incentivo hoje para um cara do Comando Vermelho? Ele vai num bairro pobre, pegar um menino que não teve a presença paterna, e a maior parte dos casos são famílias destruídas, as favelas e as cidades pobres do interior da região norte, parte da região nordeste, são os lugares que têm mais gravidez na adolescência. Então, esse menino que não tem referência de nada é acolhido pelo cara do tráfico, já na escola com 11, 12, 13 anos, e eles botam para cometer crime. E esse cara vira uma bucha de canhão do crime. Então, nós temos que acabar com isso, para libertar, inclusive, esses jovens. Eu vejo umas pessoas de esquerda, não, mas você quer prender a juventude. Não, eu não quero, cara. Eu vou libertar, vou acabar com o sistema de incentivo para que esses jovens sejam recrutados pelo Quem em crime. Limeira virou e mexeu, a gente conta casos. Eu vou ter que interromper o Renan alguns minutos, porque nós temos o Molina no link com Sim, novidades Caio. do caso do idoso agredido, Renan, mas não faz muito tempo nós contamos a história de um menino de 14 anos que assaltava com um revólver em punho, que sabia manusear um revólver, que ameaçou 2 senhores de morte, que foi pego pela polícia e que saiu do plantão policial antes do boletim terminar de ser lavrado. E saiu rindo, porque ele sabia. Exato. 14 anos, tem o DNA do crime, ele sabia cometer crime, ele sabia manusear uma arma e não parou preso, né? Sequer foi a antiga, nós chamávamos de FEBEM, FEBEM, né? A né? Fundação Casa. Então, é preciso mexer nisso e é preciso mexer em outra coisa, Renan, na progressão das penas. Mas é que quando eu falo lei de execuções penais, é para mexer nisso. Não dá A pra progressão... condenar um cara há 30 anos, esse cara fica 4, 5 anos 4, preso. 3. Porque ainda a progressão ela tem um elemento de subjetividade do juiz. O que é isso? Para não ficar falando, parece que eu tô falando inglês para o ouvinte. O juiz, às vezes, da cabeça, ele está se comportando bem. Baseado no quê? Não, ele está se comportando bem. A cadeia está em condições insalubres. Tem progressão. A saidinha, você é a favor? Do fim da saidinha, né? Saidinha e progressão de pena tem que deixar de existir. Isso são instrumentos anticivilizacionais. A cadeia, antes de ser um lugar de reabilitação, é um lugar de punição. E eu não tô falando que a cadeia tem que ser um lugar horrendo, não. Ele tem que ser um lugar muito limpo, muito ordeiro, muito arrumado e muito rígido. Então, o preso tem que ficar lá, na cadeia dele, comendo uma comida muito espartana, uma comida frugal. Vai ficar ali, não vai ter rebelião, não precisa ter superlotação. Construamos, então, uma super cadeia bem grande para colocar todo mundo e pronto. Agora, eu vou reabilitar. Não. Ele tá lá para ser punido. Uma pessoa que colocou uma arma... eu tô até interrompendo. Às vezes Não, pode concluir. É que tem uma pessoa que coloca uma arma na cabeça de outra pessoa, naquele instante ela se coloca como o juiz da vida daquela outra pessoa. Então, é mais do que um assalto, é mais do que roubei seu celular. Decidir Se eu coloquei se uma você arma, vai continuar vivo ou não. ele fez um tribunal do crime com você, se ele botou a arma na tua cabeça. Ele tem que ter uma punição de 1, 5, 10 anos. Ele tem que ter uma punição de 30 anos, 40 anos, como é nos Estados Unidos. As punições são muito altas para quando uma pessoa saca uma arma. Porque você está deliberando sobre a vida dos outros. Aqui no Brasil, isso vai precisar ir para essa linha.